Vou ler Lucas 19, do 12 a 27. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra longínqua, a fim de se tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar a ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas? Respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, eis aqui a tua mina que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste, ceifa o que não semeaste. Disse-lhes o Senhor, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sábias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10 minas. Respondeu-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Esta parábola de Jesus é para completar a outra dos talentos. Um homem nobre, antes de partir para tomar posse do seu reino, chamou 10 servos e deu 10 minas, portanto, ficou cada um com uma. E disse para negociar até que ele volte. Nesta passagem, vimos que todos receberam a oportunidade de administrar uma só. E cada um podia negociar segundo a sua capacidade. O Senhor, depois de tomar posse do reino, voltou para prestar conta com aqueles servos e saber como cada um negociou a mina. Um disse que negociou e rendeu 10 minas. Outro negociou e rendeu 5. E o Senhor respondeu a ambos, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade, e a outro sobre 5 cidades terás autoridade. E veio outro e disse, Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei no lenço, pois tinha medo de ti, pois é homem severo. E o Senhor lhe disse, servo mau, pela tua boca te julgarei, por tuas próprias palavras te condenarei. Aí me lembrei da serva Ana, que foi julgada pelo profeta Eli por orar diferente para Deus. Está escrito lá em Samuel, 1 Samuel 1,16. Ana fazia sacrifício com seu esposo todo ano, mas naquele ano e naquele dia foi diferente.
Ela fez algo diferente que chamou a atenção de Deus, mas ela foi julgada pelo que estava fazendo, da forma que estava orando. Ela foi julgada por um profeta, mas não foi julgada por Deus, pois Deus ouviu a sua oração e recebeu o seu milagre. Sabemos que podemos orar, e a oração também é um talento que Deus nos deu. Deus deu a todo ser humano para se expressar a Ele, se conectar a Ele. Também lembrei de Jó, que está escrito lá em Jó 15:6. Ele censura as palavras de Jó, dizendo: a tua boca te condena, e não eu, e teus lábios testificam contra ti. E ao fim de tudo que Jó ouviu, mesmo assim, ele intercedeu por Elifaz, aquele seu amigo. Jó intercedeu pelos seus amigos e assim foi virado o cativeiro de Jó. Mas ele foi julgado pelo seu amigo. Às vezes, tem pessoas que tentam enterrar ou esconder o talento que Deus te deu. Nós temos esse talento de orar e estamos adquirindo o talento de meditar na palavra. E elas juntas são eficazes, são invencíveis, pois é trabalhada em nós oração e palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos cura. Essa palavra nos constrói para trabalhar no reino. O servo estava ali julgando o Senhor, e o servo seria julgado pelas suas próprias palavras, pois a palavra viva vem de Deus. Pois usava seu julgamento para usar como desculpa para não fazer o seu trabalho no reino. E ele será julgado pela sua boca, e que toma o que não pus e ceifo o que não semeei, assim diz o seu Senhor. E o Senhor disse ao que estavam ali: tirai-lhe a mina que estavam ali. Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E muitos estavam questionando o porquê aquele Senhor queria dar mais uma mina para aquele que já tinha 10 minas. Esses são que estão ali para observar o que está acontecendo em nossas vidas e param de trabalhar no reino de Deus para estar vigiando o que está sendo dado àquele outro servo. Ficam lá observando, criticando, mas ninguém viu como ele conseguiu lá de um talento transformar em 10. Ninguém viu como ele negociou. Ninguém viu o que ele teve que sacrificar, as horas que ele sacrificava para poder negociar. Ninguém estava vendo o que ele passou para negociar. Ninguém viu nada, mas o Senhor sabia o sacrifício que ele fazia. E os outros só viram lá no final o resultado. Eles só viram aquele resultado e achou que aquele servo não era digno para receber mais um talento. O Senhor sabe o que nós passamos. O Senhor sabe do resultado das provas, das tribulações. O Senhor sabe o que nós fazemos no nosso oculto
porque Ele vê tudo. Se Ele está exaltando, se Ele está dando mais mais 2 talentos, mais 3, quanto for, Ele sabe, porque Ele é que dá, Ele é que escolhe. E os outros em volta não estão vendo o que Ele está passando para poder obter mais um talento. Porque eles vão lá no final e vê lá o resultado. Olha lá, ele conseguiu 10 e agora o Senhor ainda está dando mais um. Por quê? Porque eles só viram o resultado e não admite que aquela serva ou que aquele servo possa receber mais um talento. Posso estar capacitada para fazer para o reino de Deus. Eles não admitem que aquela pessoa pode ter capacidade para continuar trabalhando no reino de Deus. Muitos tentam pará-los, mas o talento foi dado por Deus, como vimos lá na outra parábola. Deus é que dá, conforme a sua capacidade. E sabemos que Ele também pode tirar, se você não está trabalhando com o talento que o Senhor te deu. Vamos lá para Atos 4, de 13 ao 19. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia mandaram-os sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameaçamo-los para que, de hora em diante, não fale neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Sabemos de onde Pedro e João vieram. Eram apenas pescadores, mas aproveitaram a oportunidade de aprender com o Mestre e seguir seu exemplo, mesmo sendo falhos, iletrados. Eles não tinham instrução, mas continuaram negando a si mesmo e seguindo em obediência, trabalhando para o reino, para o seu próximo, mesmo sendo perseguidos e proibidos que ensinassem em nome de Jesus. Eles continuaram em obediência e multiplicando para o reino de Deus. Jesus nos encoraja a esforçar e ser leais ao trabalho do reino e sermos obedientes, pois nos diz que nos dá o mínimo se formos servos fiéis. No pouco que receberemos, no muito seremos colocados. Se não for na terra, receberemos nos céus, pois Jesus prometeu: te deixo ir para trabalhar, então trabalhe, vou fazer morada para vocês e voltarei para vir buscá-los. Mas vocês vão prestar contas do que deixei em suas mãos. Todos ensinamentos deixei para que façam para o reino de Deus. Então, o que tens em tuas mãos? Ele vai te perguntar.
Jesus se tornou rei e está voltando, e muitos não aceitam Jesus como rei, como diz lá em João 19,15, mas eles chamaram: tire-o, tire-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Como foi lido em Lucas 19,14, não queremos que este homem se torne rei sobre nós. E Jesus acrescenta que seus inimigos, aqueles que não queriam que se tornassem rei, todos os seus inimigos queriam que ele não se tornaria rei. Sobre eles serão executados diante dele. Está lá em Lucas 19:27. Vamos ser servos e usar nossos talentos e continuar usando nossas habilidades e recursos, os dons naturais e espirituais e materiais, em benefício ao reino e produzir mais herdeiros para o reino de Deus. Amém.